Olá, seja bem-vindo a mais um programa Transparência. Hoje o meu convidado é o vereador Saulo Rodrigues. Tudo bem, vereador? Tudo bom, Sérgio? Bom, o senhor vai me ajudar hoje, hein? Nós vamos entrevistar duas moças, né? Duas lindas jovens aqui, não é isso? Exatamente. As pessoas que nos acompanham agora pela TV Câmara, eu tenho certeza que o que nós vamos estar falando aqui hoje vai te segurar onde você está, porque são assuntos importantes, Sérgio, porque são a juventude que hoje em dia nós temos visto e presenciado. Muitos são os jovens que têm sofrido com uso de drogas, mau comportamento com seus familiares. Então, as pessoas que estão nos acompanhando agora pela TV Câmara, vocês terão oportunidade de ter experiência com a Aline e também com a Tauana. Então, a Aline, tudo bem, Aline? Tudo bem, Sérgio? E quem é a Aline? Vamos falar um pouquinho da Aline. Bom, eu sou uma jovem, né, que tenho 25 anos. Eu sou uma das integrantes do Força Jovem, né? E a gente trabalha na área da cultura. A gente trabalha com jovens, incentivando a cultura, através da música, através da arte, através do teatro, da dança, né? E através disso a gente tenta resgatar o maior número de jovens, né? Tanto os que já estão numa situação difícil, quanto para preservar, para que eles não vão para esse caminho. Legal. E é a Tauana, né? Isso, boa tarde. Boa tarde. Quem é a Tauana? Eu sou responsável pelo projeto, junto com a Obreira Aline. Como ela disse, a gente cuida do projeto da cultura. A gente leva para os jovens de todas as classes um pouco de cultura. Além da dança, do teatro, a gente está buscando também a parte da arte agora. Mostrar o que é cultura para os jovens. Tá, mas vocês falaram do Força Jovem. O que é essa Força Jovem? Bom, o Força Jovem é uma instituição sem fins lucrativos que atua a nível de cidade, estado e Brasil, né? Então, é um movimento que está presente hoje em vários municípios do Brasil e a gente está atuando aqui em Ribeirão Preto. Então, a gente trabalha com projetos sociais voltados para o esporte, voltado à comunicação, voltado à cultura, à música, à educação, né? Tudo com um único intuito, a gente descobrir o talento dos jovens e descobrir esse lado deles, para que eles venham colocar para fora a força toda que eles têm, para que essa força não seja usada na vida errada, né? E com isso, com o Força Jovem hoje, tem conseguido descobrir diversos talentos na área do esporte, da cultura. São atletas que estão surgindo do nosso meio, são artistas que estão surgindo do nosso meio, tudo porque a gente tem esse objetivo de descobrir o talento dos jovens, fazer ele ter personalidade e trabalhando em cima disso, né? Vereador, outro dia eu estava indo à noite por alguns bairros aqui de Ribeirão e eu vi assim muitos jovens nas ruas, nas esquinas. E a gente sabe que boa coisa eles não estão fazendo quando estão ali nas esquinas. Mas é um número muito grande de jovens. O que está faltando para esses jovens? É algo para eles fazerem, aí não tem o que fazer, eles acabam entrando por essa linha que não é muito legal. O que o senhor, como vereador e também como pastor, tem observado na juventude? Bom, Sérgio, esse assunto é muito relevante, até porque não existe programas hoje na nossa cidade, a nível tanto prefeitura como estado, que acolhe a esses jovens. Então, assim, muitos são os jovens que estão nas ruas e, como você acabou de dizer, quando estão à noite, em uma rodinha ou espalhado pelos bairros, com certeza boa coisa não está sendo feita. Porque se eles estivessem ocupando a mente dele com coisas que o município oferecesse para eles, eu tenho certeza que eles não estariam nessa situação. Como se oferecesse um esporte, se oferecesse para eles cursos profissionalizantes, várias situações que poderiam cativar esse jovem, então acredito que eles não estariam nessa vida que estão. Não vou dizer que o município não oferece. Hoje nós temos na nossa cidade, nós temos o Ribeirão Jovem, que é um órgão da prefeitura, a qual capacita ali o jovem, mas é poucos, não são muitos. E nós estamos falando de milhares,
não de dezenas a qual ocupa o espaço do Ribeirão Jovem. Então, o município deveria oferecer apoio a esses jovens. E é o que me chama a atenção hoje, Sérgio, é que no caso da Força Jovem, que eu participo da Força Jovem, é um órgão, uma instituição que acolhe esses jovens. Então, assim, o que o município não faz, a Força Jovem tem feito, que é acolher esses jovens. Isso é muito bom pra gente. Vocês que são jovens e estão atuando nisso, vocês também têm percebido isso que a gente está falando? Assim, é muito jovem, praticamente jogado ao Deus. A frase não seria essa, se fosse ao Deus dará seria ótimo, né? Mas não é ao Deus dará, seja lá quem dará. Mas vocês percebem isso, não? Sim, a gente vem trabalhando com jovens, como o vereador disse, o pastor disse, e a gente está vendo um número muito grande, porque aos domingos nós temos a tarde toda voltada para o jovem. Então, assim, a cada semana que passa, a quantidade de jovens que chegam para a gente é muito grande. E são jovens, sim, que às vezes não têm o que fazer, porque todo sábado e domingo a gente tem atividade o dia inteiro voltado para os jovens. É cultura, é esporte, é educação, a gente tem o final de semana todo voltado para isso. Então a gente vê que o quê? Que o jovem, a gente pergunta para ele, mas por que você veio? Porque eu fico na rua em casa, não tem nada que fazer, eu estou gostando de vir. Então o próprio jovem, ele quer alguma coisa para fazer, ele necessita de alguma coisa para fazer. Só que, infelizmente, como disse, a gente não consegue abordar todo mundo, porque a cidade é muito grande, é muito jovem, e infelizmente os nossos programas não conseguem. Às vezes, até o Força Jovem, a gente está buscando agora alternativas, porque o número está crescendo, os nossos jovens estão crescendo, e a gente precisa de espaços maiores para comportar a quantidade de jovens que tem. Você acha, Tauana, que o jovem também está cansado de tanta coisa ruim, está procurando algo que lhe dê algum retorno, porque é droga? Pessoal, peraí, isso não vira mais. Você acha que o jovem está descobrindo isso? Aos poucos, sim. Porque muitas vezes, por que o jovem às vezes ele entra nas drogas, ele no caminho errado? Pela falta o quê? De fazer. Porque você pode perceber, Sérgio, o jovem ele se junta num grupinho e não tem nada para fazer. Às vezes o pai e a mãe trabalham o dia inteiro para sustentar. Então eles ficam em casa olhando, vamos dizer assim, para o teto, sem fazer nada. Então eles procuram um grupo para procurar alguma coisa para fazer. Por isso é muito vandalismo, porque eles querem fazer alguma coisa. Jovem, ele tem muita força, ele tem muita disposição e ele quer pôr isso para fora. E agora tem os rolezinhos, né? Os famosos rolezinhos que tá surgindo agora, que também, né? Não é muito bom pra gente, mas... chama atenção, né? O jovem tem essa necessidade, né? Sim, tem. Sim. Poxa, eu tô aqui, dá pra fazer alguma coisa? Isso né? Que ela falou é até fato, porque assim, o que a gente tem acompanhado, principalmente nas comunidades, a maioria dos jovens, das crianças, elas crescem sem acompanhamento dos pais. Que os pais, a mãe e o pai trabalham. Isso quando é uma família que é composta pelo pai e pela mãe, às vezes é só a mãe. E a criança, às vezes, ele cresce sozinha, cresce na rua. Então ela já não tem ali um suporte, ela já não tem aquela imagem da família presente. Então ela vai ficar o dia inteiro na rua. Então o que a rua tiver para oferecer para ela... Alguém vai adotá-la. Sim, ela vai viver aquilo que a rua tiver para oferecer para ela. Só que assim, a gente não pode limitar isso somente a nível de comunidades. Porque a gente também tem trabalhos com jovens de todas as classes. E a gente vê que jovens, até de classe alta, classe média alta, também estão indo por esse caminho. Justamente por isso, porque a gente vê que tem uma necessidade do jovem ele ser descoberto de alguma maneira. E se não tem alguém que dê esse suporte para ele para algo bom, ele vai para o lado ruim, que é o que a rua, é o que as companhias, é o que o mundo está oferecendo para ele. Tá, agora vamos falar de preconceito. As famílias têm preconceitos com esse tipo de trabalho? Tipo, eu já passei por coisas assim, é difícil falar. Não, eu preferia que meu filho fosse para as drogas do que ir para esses movimentos aí. O senhor já encontrou alguma coisa assim, não? Já, várias vezes. Parece que a gente está falando asneira, né? Não. Mas não é. Eu vejo assim, os jovens que têm chegado na Força Jovem, eles têm se transformado, mudado em todos os sentidos, comportamento, a nível de trabalho, em tudo. Têm aprendido muitas coisas. E eu vejo que a Força Jovem, Sérgio, ela só traz um bem para esses jovens, não traz o que é mal. Então, às vezes, a mãe, porque é religiosa ou porque é de uma determinada religião ou tem um determinado segmento, ela acha que não seria o ideal chegar na Força Jovem.
ou seja, fica do jeito que tá e tá bom. Mas é porque é uma mãe que não pensa, porque quando a pessoa começa a pensar e vê que realmente está havendo essa mudança, ela deveria levar os jovens, como tem muitas mães que além de levar o jovem, ela participa também da Força Jovem. Isso que é bacana. Ela leva o filho e fica lá também com o filho. Às vezes fica para ver o que é e Sim, acaba gostando. E acaba gostando e ficando e entra um agito santo, né? Não é um agito de bagunça. Mas é muito bacana. Agora, a questão de preconceito existe sim, Sérgio. Existe, que as pessoas não querem, porque falam, eles vão obrigar meu filho a seguir tal coisa e isso eu não quero. E infelizmente prefere com que o adolescente ou o jovem continue na vida que está. Bom, a gente falou dos pais. E os jovens, eles chegam com essa reclamação? Meu pai, minha mãe não está querendo que eu venha? Muito. Tem isso? Muito. Assim, a maior quantidade de jovens chega com essa reclamação. Porque eles começam a ir, que nem eu te expliquei, Sérgio, o jovem fica, de vez ele ficar o sábado e domingo o dia inteiro na rua, ele fica lá. Porque a gente tem atividade o dia inteiro para ocupar a cabeça do jovem. Então ele fica lá e o pai e a mãe começam, eles chegam assim, em Tauana, minha mãe tá reclamando. Minha mãe falou que eu fico o dia inteiro aqui dentro do Infernal do Força Jovem. Entendeu? E às vezes acontece até da gente conversar com os pais e levá-los até para conhecer o trabalho, para mostrar que o quê? Que nosso intuito é fazer com que o jovem acredite nele e tenha um potencial lá na frente. Como a Aline disse, a gente tem talentos ali. A gente vem descobrindo talentos na dança, na música, no teatro, em vários outros segmentos, no esporte. Então a gente quer mostrar isso. E a mãe, depois que ela conhece, ela vê o filho começando aí, mostrando o talento, ela fala assim, já teve mãe que falou pra mim assim, Tauana, eu não sabia que o meu filho sabia fazer isso. Olha. Eu não sabia que o meu filho conseguia fazer isso. Então isso pra gente é muito bom. Só que a reluta dos pais é muito grande. Mesmo assim, ainda a gente tem, mas aos poucos a gente vai conversando e vai mostrando. Agora também o outro lado, Sim. o que acontece as duas situações. Acontece a situação, também acontece o oposto, porque às vezes tem jovem que ele é muito fechado. Então ele não tem aquela confiança de conversar com os pais. Então a gente ali tem o projeto que a gente chama SOS Jovem, que a gente ali recebe o jovem e ele consegue sentir à vontade, ele desabafa. A gente recebe muito jovem que é complexado, que não conversa com os pais, que os pais não conseguem atingir eles de nenhuma maneira. Tenta conversar, não consegue, às vezes são jovens mais retraídos, são jovens deprimidos. Jovens que, às vezes até no convívio deles, são jovens que são legais com todo mundo, tá ali no meio da turma, mas são pessoas tristes, angustiadas. E lá a gente consegue atingir eles, às vezes coisa que às vezes os pais não conseguem. Os pais nos procuram, olha, eu tô tendo dificuldade com meu filho com isso, com aquilo. Tenta conversar com ele. E a gente está conseguindo também esse progresso com eles. Legal. Né? Jovem é complicado, né, Saulo? A gente que é jovem sabe disso, né? É verdade, eu sou jovem. Eu também. O jovem é complicado, a cabeça dele fica confusa às vezes, né? Assim, a gente quer, através da Força Jovem, Sérgio, recuperar a autoestima de cada um deles, mostrar para eles um mundo diferente. Hoje nós temos essas duas aqui que são moças jovens, cabeças inteligentes, que pensam antes de tomar qualquer decisões. Coisas que antigamente não iria fazer isso, se tivesse na balada, no rolezinho, elas não iriam tomar atitude como essa. Eu atendi um caso de uma jovem, inclusive até aqui no meu gabinete, a menina, Sérgio, só para você ter ideia, ela tem 4 filhos, 4. Uma jovem, você olha assim para ela, moça de 20 e poucos anos com 4 filhos, mãe solteira, e uma criança dela que é a mais nova que ela tem, a criança ela usa até um oxigênio, né, para poder respirar. Ele só tira o oxigênio quando vai tomar banho. Poxa. Então assim, sem casa, o companheiro, não é esposo, mas o companheiro desempregado e jovem, os dois jovens com 4 filhos, e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus do céu, que situação horrível. Então na Força Jovem, quem inicia agora
com seus 15, 16 anos, ele vai aprender a não ter esse comportamento que essa jovem teve. Porque de repente no envolvimento de rolezinho, aqueles encontros de usar droga, de ir pra balada, aquela coisa e tal, a menina hoje tem 4 filhos. E é muito difícil, Sérgio, porque não tem casa, não tem emprego. Não tem estrutura, né? É uma situação difícil. Tem estrutura nem emocional. Como que vai terminar os estudos, como que vai concluir com o estudo, como que vai fazer uma faculdade, enfim, eu não sei o futuro dessa mãe, porque eu como um cristão, eu acredito que se essa pessoa se apegar a Deus, eu tenho certeza que a situação dela vai mudar. Mas esse não é o objetivo que nós estamos tratando aqui hoje. Eu só estou dando esse exemplo para que o jovem que nos ouve agora através da TV Câmara coloque a barba de molho, né, Sérgio? E dá ouvido ao que essas duas estão falando, porque é de extrema importância isso. Bom, então o jovem chega lá e ele encontra o que para fazer? De repente o jovem, estou interessado, mas o que eu vou fazer lá? O que tem para fazer lá? Muita coisa. Como a gente disse, nossa gama de projeto é muito grande. Então, o jovem que ele tem interesse pela parte cultural, que ele gosta de interpretar, ou ele gosta de produzir figurinos, de cenários, ele encontra na parte da cultura, dança de rua, balé, teatro, banda, né? A gente tem as aulas, a gente tem a banda que a gente forma, às vezes o jovem eu já sei tocar, a gente tem formação de banda, todos os tipos de instrumento, a gente tem a parte de comunicação, que é um projeto também, o VPR, então o jovem que ele gosta de fotografar, que ele gosta de mexer com comunicação, com internet, ele encontra também. Parte de educação, o jovem, que nem o vereador estava falando, a gente tem 2 projetos, que é o Jovem Nota 10 e o FJ Uni. O Jovem Nota 10 pega os jovens de faixa etária de 14 a 18 anos e ali a gente dá curso profissionalizante, a gente incentiva a faculdade, a gente dá um suporte e o FJ Uni entra na parte de faculdade. Então, os jovens está com 17, 18 anos, está no último ano, ele não sabe o que fazer, porque às vezes a gente entra na internet, Sérgio, tem muito teste vocacional, tem muita coisa, o jovem fica perdido, ele não sabe. Então lá a gente faz esse trabalho também com a FJ Uni para ajudar a ingressar, a procurar os apoios necessários para o jovem fazer faculdade. Tem um esporte, né, que também a gente tem a parte de capoeira, a gente tem a parte de boxe, futebol, então assim, é uma gama, agora vai entrar jiu-jitsu também. Então assim, o jovem, o talento que ele tem, a gente tem ali para oferecer. Entendeu? O que ele gostar, se ele chegar lá no Fortaleza e falar assim, olha, eu sei fazer isso, a gente tem um projeto ideal para encaixar ele. Então olha, ele não fica sem nada. Eu não sei fazer nada, eu sei cantar rap, eu posso ir lá? O jovem está assistindo assim, não, pode de rap, posso ir lá? Pode. Inclusive a gente faz parte da banda, né? Então assim, toda semana a gente está descobrindo talentos novos, né? Então tem pessoal ali que eles... Primeiro assim, o jovem chegou, o Força Jovem ali a gente está dividido em vários grupos, né? Então cada responsável de grupo, ele tem a missão de atender os jovens que estão chegando e descobrir nele o talento ou o que ele gosta de fazer. Então, a partir disso é feita essa triagem, podemos dizer assim. Então, a partir dessa triagem ele é encaminhado para algum projeto, né? E aí, aí varia muito, né? O rapaz, eu não sei cantar, mas sei cantar rap. Chega aí, às vezes ele não tem aquela voz melódica, mas ele tem o talento de compor. Exato. Às vezes a gente pode fazer ali uma junção de uma música que já é conhecida com que ele está criando, né? É muito interessante. Aí nós temos um jovem aqui, o Ishida, que ele é japonês. Ele gosta de yakisoba, o negócio dele é yakisoba, não sei se é chinês, ele gosta de culinária, ele também tem. Perfeito. A gente inova, né? A gente segue o que vem da direção de São Paulo. Você viu que ele ficou quietinho, né? Ele gosta de ficar quietinho. É verdade. Então, assim, a gente segue São Paulo, porque, como eu falei, todos esses projetos que a Tauana falou, tem aqui e tem em todos os lugares. Então não é assim algo que vocês acordaram e falaram assim, vamos fazer algo hoje. Não, a gente... É um projeto bem definido, que sabe onde começa, onde termina. Justamente. Por exemplo, em São Paulo, a direção do Força Jovem no Brasil inteiro está em São Paulo. Então a gente tem reuniões semanais por videoconferência. Então tudo que é feito na central em São Paulo é feito no Brasil inteiro.
Entendi. Entendeu? Então aqui tudo que é feito lá em São Paulo, a gente tenta trazer para cá. Claro que muita coisa a gente ainda está começando. Por exemplo, o projeto do FJ Uni, que trabalha só com universitários, está começando agora. Tem mais ou menos uns 2 meses que a gente está começando. Então a gente está começando a abranger essa turma. Que nem tem um outro projeto que é o Uniforças, que a gente também está começando a fazer coisas que são feitas em São Paulo. Por exemplo, a gente fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros. Então, já umas 2 ou 3 vezes aqui o Corpo de Bombeiros já nos solicitou a presença para poder participar das simulações que eles fazem, do treinamento que eles fazem. A gente já separou uma turma que eles tiveram cursos de primeiros socorros e brigada de incêndio para auxiliar nas cidades, em caso tenha alguma ocorrência, que nem aquele caso que teve em Santa Maria, na boate. Foi o pessoal do Uniforça, eles foram lá contribuir com os bombeiros, pelo menos dar assistência para conter a multidão, para poder estar ali presente. Outro lugar, se não me engano, foi no Espírito Santo, teve enchentes, o pessoal do Uniforça esteve lá para dar um apoio, para ajudar a fazer a logística dos medicamentos, dos alimentos. Então, assim, tudo que está sendo feito lá, a gente está procurando fazer aqui também, né? Então, cada jovem que chega, a gente vê um talento. Até os que não têm, entre aspas, né? Visivelmente não tem talento nenhum, a gente, aos pouquinhos, vai tentando descobrir. Então, o que é feito em São Paulo, está sendo feito aqui também. Muitos projetos a gente ainda está começando, ainda está encaminhando, mas assim, quanto mais a gente conseguir ter visibilidade disso, mais apoio, mais os jovens vão chegando e mais estrutura a gente vai ter para atender todos. Tá, agora, vereador, o município que deveria ter esse tipo de coisa, tem muito timidamente, não faz, mas colabora com alguma coisa, pelo menos? Olha, Sérgio, você sabe que no orçamento da nossa cidade é um bolo e são divididos em várias fatias, vamos colocar assim. A maior parte que leva a parte desse pedaço de bolo sempre é a educação e a saúde, que divide no orçamento da nossa cidade. A parte de assistente social e também a parte do esporte é a fatia menor do bolo. É os que o repasse é o menor de todos. E são geralmente, por exemplo, assistente social, que deveria acolher esses jovens que estão em situações de risco. O esporte, acolher esses jovens que têm talentos, que querem, ser um jogador de futebol, de basquete e tudo que se envolve o esporte. Infelizmente, por não ter condições financeiras essa secretaria, é impossível, não tem como atender a necessidade desses jovens. Se não for programas igual o FJ Uni, né? Se não tiver esses programas, infelizmente, o que vai ser dos nossos jovens? Que assim, mesmo eles colocando toda a força deles, fazendo o que eles acabaram de falar, ainda tem muitos jovens que precisam ser acolhidos. Então, e que o município também não ajuda. Então, mas o município não tem dinheiro, mas tem interesse, pelo menos. Por exemplo, o secretário da Cultura, o secretário de Esporte, Saulo, eu quero conhecer esse trabalho, eu quero ver o que a gente pode... Porque às vezes eu não tenho dinheiro, mas às vezes a presença do secretário pode trazer uma força maior. Eu estou dando credibilidade para esse trabalho, eu estou dando autenticidade para esse trabalho. Não que precise, tá? Nem precisa. Toda força é bem-vinda, né? Toda força é bem-vinda, não é? Então, há esse interesse ou só não viu esse interesse? Sérgio, na verdade, assim, por exemplo, quando a gente precisamos de um espaço, por exemplo, na cultura, ou até mesmo na Secretaria de Esportes, Assistente Social, a gente tem um espaço, cede um espaço. Mas assim, o que nós queremos é que verdadeiramente o secretário que está em uma dessas pastas, eles pegam aqueles jovens e faz alguma coisa para eles. Isso que a gente quer, só que assim, o secretário às vezes fica de mãos atadas, porque ele não vai conseguir encaixar no programa, porque não tem o programa. O programa existe no papel, mas em prática não existe. Então, assim, eu tive essa semana com o secretário de Esporte, Marcelo Palincas, e graças a Deus ele falou, até a Aline estava presente com a gente nesse encontro, ele
tem cedido espaço na Cava do Bosque para poder fazer as atividades esportivas. E também até disse para a Aline, se ela tiver algum talento lá, para enviar para ele poder encaminhar para a parte de esporte, seja de basquete, natação, seja futsal, seja luta de judô, essas lutas que tem aí. E isso para nós é importante, porque a gente viu que o secretário ele já está tomando atitudes que realmente vem a favorecer esses jovens. Então isso é importante. Na Secretaria de Esporte eu pude essa semana ser contemplada com o secretário, até gostei, porque é muito bom pra gente. Então a gente vê que ele está dando um passo em direção a ajudar esses jovens. Isso é legal. E a gente gostaria então também de fazer um convite ao secretário da Cultura, o Maraca, Isso. que é muito amigo nosso, assim, enfim, para ele conhecer o trabalho do Força Jovem. Tem outros trabalhos, já falei para ele do Filadélfia, tem outros de outras instituições. Maraca, que dia que o Maraca pode ir lá conhecer o Força Jovem? Vamos fazer um convite aqui no ar. Maraca, Dia 12. tem que ir lá. O Maraca é jovem, gosta de rock. Olha, Dia legal. 12 é perfeito, então. Então, de repente, podia convidar o Maraca para ir lá tocar uma música, né? Chamar. Com certeza. Então, Maraca, tá aqui o apelo, ouve a Aline e a Tauana agora. Que dia que o Maraca pode ir lá? Olha, as portas estão abertas todos os dias, principalmente aos sábados. Os nossos encontros, eles são aos sábados, às 7 da noite. Então, assim, o dia que quiser, é só entrar em contato com a gente, que está de portas abertas. Porém, a gente queria fazer um convite mais que especial, porque no dia 12 a gente vai ter um movimento muito grande aqui na cidade, dia 12 de abril. Olha né? aí, ó. Então, atenção, gente, dia 12. Vamos anotar aí, vou chamar a atenção de novo. Jovem, o Maraca, o Marcelo Palinco, os outros vereadores que são jovens igual nós, né? Sim, lógico. Eu não sou vereador, mas sou jovem. Né? Então nós vamos lá, né? Então Isso dia mesmo. 12. Dia 12 de abril, às sábado? 13... Sim, ao sábado. Vai ser no sábado. 12 de abril. Às 13 horas, no Parque Raia, no Carlos Raia. Vai ter o movimento Saiba Dizer Não. O que é isso? Brasil Campeão é um Brasil sem craque. Então, a gente está incentivando que o jovem tenha, né, o jovem tenha personalidade. Então, aprender a dizer não. Então, nesse show, vai ser um show, né? Toda a região aqui de Ribeirão Preto vai estar presente. A gente está estimando aí mais ou menos 6 mil jovens, né? Olha aí. E vão ser talentos do Força Jovem, talentos que a gente conseguiu construir ao longo desses anos aqui no Força Jovem, daqui da região. Grupos de dança, música, banda, enfim, todos, teatro, todo tipo de apresentação que já estão pré-selecionadas, vão estar presentes nesse movimento contra as drogas. Né? Então, quem tiver interesse, você que é jovem, você que também luta por essa causa, você que quer ver uma sociedade livre das drogas, ter personalidade, porque o jovem hoje ele tem que ter personalidade para saber dizer não para as drogas, principalmente para o crack. Então, você que quer abraçar essa causa junto com a gente, está convidado, está convocado, os jovens, pessoas de todas as idades, né? Autoridades. Eu sei que esse movimento, que o pessoal está vendo aqui, o pastor Saulo fala assim, esse é um movimento da igreja do pastor Saulo. Mas o católico pode ir lá? Pode. O espírita pode ir lá? Pode. O cara que não é ateu fala assim, não, eu só gosto de rock. Pode. Eu não quero ir lá falar de Deus, ele pode ir? Pode, porque não vai ser culto, não vai ser tem nada a ver com cunho isso. evangélico. É algo cultural, é um movimento cultural em campanha contra as drogas. Legal. Né? Então vai ser um movimento cultural do começo ao fim. Música, teatro, danças. Só que é lógico que lá tem os princípios cristãos, não vai ter Claro. droga, não vai ter bebida, Com certeza. não vai ter nada disso. A gente está montando toda a estrutura, todo o pessoal que vai trabalhar vai controlar isso aí. Então, assim, o Força Jovem está organizando justamente contra isso. Aí o pessoal que é evangélico, que é de outra igreja, pode ir também? Tá convidadíssimo, todos. Isso aí é um movimento que a gente quer estender, não a nível de Força Jovem apenas, a gente quer estender isso para a cidade, para a região E inteira. o Maraca pode ir lá. Já Você tá mais que brincando com o Maraca, o Maraca é convocado. roqueiro, hein? Já tá mais que convocado. O Maraca, tá feito o convite aí, né? Estamos O esperando. Marcelo Palicas também, então. Palinhas, O Marcelo já tem ido em alguns... Teve na rádio, né? Sim. Participando da programação da rádio.
E no caso o Maraca, né? Porque a gente temos o Estúdio Kaiser, né? Que é ligado à cultura, né? Então. São vários movimentos que é feito ali no Estúdio Kaiser. O Maraca, estando convidado, você pode falar um pouquinho do Estúdio Kaiser, mostrar o Maraca vai querer tocar lá. Não tem problema. Pode tocar, não tem problema. A gente coloca na nossa banda junto pode com a Aline, colocar, o pessoal lá tem entra com a problema. gente. Brincadeira Vai ser com esse muito detalhe, bom. porque ele é jovem, ele é amigo nosso, mas amigo nosso. eu gostaria muito que o Maraca estivesse lá, porque por ele ser jovem e ele ter mais conhecimento dessas coisas, porque isso não chega ao conhecimento, a mídia não fala dessas coisas. Não é? A mídia Quer não dizer, dá nós vamos ter um movimento aí suporte. para 6 mil pessoas e ninguém fala nisso. Sim. Tanto que esse evento está sendo realizado, começou em janeiro, em todas as grandes capitais. São Paulo teve, Rio de Janeiro teve, Santa Catarina teve. E assim, foi uma concentração muito grande. Em São Paulo, a gente teve acho que mais de 30 mil jovens. Não, foi 100 mil. 100 mil jovens. 100 mil jovens. 100 mil jovens No Parque da Juventude. Que da hora. Que assim, tinha jovem para todo lado falando que aprendendo a dizer não. Saiba dizer não. Porque como o senhor falou, questão de religião. O nosso intuito é unir nossas forças contra a droga. Porque assim a gente vai ter uma sociedade melhor. Então todo mundo se unindo é melhor para todo mundo, independente de classe social, de religião, de qualquer coisa. O nosso intuito é acabar com isso para que a gente consiga viver melhor. Legal. Tem uns vereadores aí que gostam de cantar também, né? Esse é só para os jovens, né? Não, mas... Vamos deixar só os jovens, né, vereador? Melhor não, né? Não, mas todas as pessoas estão convidadas para esse encontro. Vai ser uma tarde muito especial. E eu tenho certeza, Serginho, que muitos são os jovens que nesse dia vai aprender a dizer não, vai sair das drogas, vai, sabe, acreditar que ele pode, que ele consegue, que ele vai ter uma nova vida. Até porque o incentivo maior é que a gente não vai chamar cantores de fora, cantores renomados. Quem vai se apresentar no dia são os nossos talentos, os nossos jovens, os que a gente conseguiu formar com o projeto. Né? Então, o jovem que vai estar lá, que nunca viu, fala assim, um dia eu quero estar lá também. Um dia eu quero ter essa oportunidade. E vai ter também, né? Tá bom, então vamos repetir. Quem quiser ir conhecer, ou antes desse evento, vai onde e fala com quem? Olha, a forma mais fácil. A gente está presente nas redes sociais, então quem quiser pode acessar lá facebook.com/forçajovem.Ribeirão Preto. Né? É o nosso Facebook. facebook.com/Forca Jovem Ribeirão Preto. Tá. Essa é a forma mais fácil. Manda um inbox lá pra gente, a gente vai responder. Segunda opção, ir na central do Força Jovem nos nossos encontros. Todos os dias tem algum dos representantes nossos lá, mas o dia principal é aos sábados e aos domingos. Sábado às 19 horas, aos domingos ao meio-dia. Né? O endereço é Travessa Allan Kardec, sem número. Fica ali nos Campos Elíseos. Pode procurar a gente, qualquer horário, sempre tem algum representante nosso lá. Né? Mas os jovens com certeza vão pelo Facebook. Né? É o principalmente. Mais fácil, né? Principalmente. Então, repetindo, mais uma vez, não querendo ser repetitivo, mas Imagina. repetindo. Vamos lá, Juliana. Mas é bom, mas é bom que fica na cabeça das pessoas. facebook.com/forcajovem.Ribeirão Preto. facebook.com/forcajovem.Ribeirão Preto. Pronto. Aí a pessoa vai lá, conhece vocês e dia 12, então nós temos um evento. Sim, dia 12. 12, 13 horas. A partir das 13 horas lá na praça, No Parque no Raia. Parque Raia. Parque Raia. Jardim Botânico. Qualquer pessoa pode ir lá participar. Entrada franca, irrestrito, pode ir qualquer pessoa, qualquer movimento, qualquer grupo de pessoas pode estar participando. É livre, entrada franca. O pessoal colocou lá, www.facebook, puseram um FB ali, né, .com, se não cabia. Força Jovem, Ribeirão Preto. É isso? Isso, justamente. Isso. Legal, então tá aí. Então, dia 12, você vai estar lá? Vou, com certeza. Então eu vou lá, hein? Vou. Eu vou levar o Maraca lá, pode? Opa! Pode, nós vamos lá, tá bom? Tá certo. Foi bom estar aqui com vocês. Vocês querem dar mais algum recado? Quer falar? Dar um recado para algum jovem aí que quer falar? Não, só reforçando o convite. A gente espera por você, se você tem um talento, se você tem uma ideia, se você tem algum projeto que
talvez você já foi em tantos lugares, não conseguiu concretizar, traz pra gente. A gente está de portas abertas para novas ideias, para novos adeptos, novos seguidores. Enfim, a gente é jovem, então a gente gosta de inovar. Então as portas estão abertas. Procura a gente lá no Facebook, lá na nossa central, que a gente vai receber todos de braços abertos. Quer dar um recado também? Não, só concordando com a Aline, a gente está esperando os jovens, porque a gente fala que ser jovem é ser visionário. O que é ser visionário? É olhar para frente e ter um futuro melhor. Então é isso que a gente está aqui para isso, para ajudar. E o jovem que quiser, só se juntar com a gente, que a gente está esperando todo mundo. E você no dia 12, a gente espera você lá. Lógico, sou jovem, né, pastor? Tá certo. E aí, pastor, quer deixar um recado aí? Eu quero sim, Sérgio, porque eu também faço parte da Força Jovem. Caso você não acessar o Facebook ou de repente você não ir no endereço que a Aline falou, você pode me procurar aqui no gabinete e eu encaminho para a Força Jovem. Exatamente. Né? Porque às vezes é mais fácil também me encontrar aqui na Câmara, que eu estou aqui todos os dias. Você pode me encontrar aqui todos os dias e eu encaminho para a Força Jovem também. É isso aí, nosso programa vai ficando por aqui. E eu quero até dar um recado a você jovem para participar, mas mais do que dar um recado para você jovem, dar um recado para você que de repente vai dizer assim, mas esse programa aí falando desse evento, tem que falar assim, nós temos que falar de coisas boas, porque de coisa ruim a TV já está cheia. E a gente está dando um recado aqui para que os jovens saiam das drogas. Às vezes a gente não consegue ir na casa da pessoa e dar um conselho para ela, mas a gente consegue através da televisão mostrar caminhos. Um dos caminhos que a gente está aqui mostrando que está atuando na cidade é o Força Jovem. Eu não sou do Força Jovem ainda, né? Vou lá no dia 12. Estou esperando. Mas eu estou muito livre para falar, porque você jovem, não fique com a sua cabeça aí em outras coisas não. Procure jovens que estão olhando para frente, com um futuro legal, como eles falaram aqui. Vai arrumar a tua vida, vai para um caminho bom, tá? Não estamos falando de igreja, estamos falando de uma atividade que você vai fazer. Sabe, estão falando de arte, de cultura. Vai lá, com certeza a sua vida vai tomar um outro rumo. Tchau.